essa semana nas minhas lives, porque hoje eu achei uma coisa muito interessante, é a questão do aborto. O eleitor do Bolsonaro, né, e as pessoas que simplesmente acham que entendem absolutamente tudo de tudo, elas discutem essa questão da fecundação ser o momento em que existe a vida, né? E eu particularmente, toda vez que eu falo sobre o aborto, é um assunto muito complexo, e eu falo, eu particularmente, eu sou contra o aborto, mas uma coisa que o Drauzio Varela falou na entrevista dele que eu acho super pertinente: não interessa o que você pensa a respeito do aborto. No momento em que uma mulher decide abortar, ela vai abortar. Pronto. A sua opinião já não interessa mais. O fato de você tornar isso uma coisa proibida simplesmente tira o acesso dessa pessoa a um atendimento convencional. Qual que é? Sim, o Renato Freitas Soares fala aqui, aborto é crime. E uma coisa muito importante, tá, Renato, eu que particularmente jamais ia sugerir aborto, jamais ia decidir a favor do aborto, eu preciso te falar uma coisa importantíssima, é crime para o pobre. Porque a pessoa mais rica, ela vai abortar e vai ficar por isso mesmo. Então, por mais que seja crime, o fato de ser crime não evita nenhum aborto. Nenhuma pessoa deixa de abortar pelo fato de ser crime. O que acontece é que, pelo fato de ser crime, as pessoas mais ricas vão pagar os médicos para fazer a coisa escondida, e aí um procedimento que custaria, por exemplo, R$1.000 passa a custar 10 mil. As pessoas mais pobres vão utilizar os remédios, né? O mais famoso dele é o tal do Cytotex. A mulher acha para comprar no mercado negro, o produto deve custar aí R$10, se uma pessoa tiver receita, chega na farmácia e compra, paga R$100, por exemplo, consegue o Cytotex, consegue abortar da mesma forma. A diferença é que sem uma supervisão médica, essa mulher que já decidiu abortar, ela pode morrer. Então, no momento em que um monte de homens que são seres humanos também, mas não têm útero, começam a dar muito pitaco a respeito dessa questão do aborto, eles começam a falar coisas idiotas, né? Porque eles acham mesmo que basta repetir os argumentos imbecis, que a partir do momento que você repetir os argumentos imbecis, você provou que você tem que ser contra a esquerda. Mas aí eu achei essa coisa super interessante, mas super interessante mesmo, pra gente refletir. Você está no meio de um incêndio, imagina, você está dentro do hospital no meio de um incêndio, e você só pode carregar 15 quilos. Você não aguenta carregar mais que 15 quilos e sair desse incêndio. Aí de um lado você vê uma criança chorando, você pode carregar essa criança e ajudar. Do outro lado você vê uma bolsa térmica com 10 mil óvulos fecundados. Qual que você escolhe tirar de dentro desse incêndio? Eu vou repetir, tem uma criança chorando e do outro lado tem 10 mil óvulos fecundados. Então 10 mil daquilo que você diz que já é vida serão ignorados, porque você vai considerar, obviamente, uma criança muito mais vida do que esse pacote aí com 10 mil óvulos. Agora basta lembrar que a mesma turma da bancada evangélica que pede, né, para criminalizar o aborto é a turma que pede para liberar o extermínio, né, liberar a pena de morte para matar as crianças pobres que eventualmente cometam crimes. Então, gente, eu trouxe isso aqui só para uma reflexão, porque esse é um assunto muito pesado. Toda vez que eu falo sobre aborto, eu falo que eu não sou a favor do aborto, eu não abortaria, mas eu também acho que dá pitaco naquilo que nós não temos a mínima condição de entender, porque nós não somos, né, a maioria dos parlamentares não somos mulheres, a maioria dos ministros do Supremo não são mulheres, mas todos eles gostam de dar pitaco a respeito do aborto. E eu nunca vi, com toda sinceridade, um grupo de mulheres fazerem aí um projeto de lei de como que deve ser uma cirurgia, por exemplo, para reconstrução peniana, seja lá o que for, uma característica peculiar do homem. Eu trouxe aí porque as pessoas me fizeram bastante perguntas a respeito desse tema.